Glória a Deus. Boa noite, pessoal. É um milagre trazer um caderno anotado. Dessa vez eu trouxe. Quantos aqui vieram preparados para entender a diferença entre um termostato e um termômetro? Quantos aqui conhecem um termômetro? Levanta a mão quem conhece um termômetro. É muito difícil alguém me ligar tão cedo, mandar uma mensagem tão cedo, e eu saber o que eu vou pregar no sábado. Mas como de costume, eu só sabia o tema só. E hoje, graças a Deus, eu pude concluir a palavra. Como sempre, a Rafaela sabe. A Rafaela fala assim: você não fez a palavra ainda? Não, ainda Deus não me deu a palavra inteira ainda não. Mas eu já sei que vai ser sobre o termômetro e termostato. Poderia acender a luz aqui da frente, por favor? Eu queria ver vocês. Eu sei que vocês estão acostumados com o escurinho assim, mas eu prefiro ver vocês melhor. Aí, tá bom. Amém. Termômetro. Antes da gente orar, eu queria ler a diferença entre termômetro e termostato, e eu queria orar com vocês pela palavra mais uma vez. Eu fui buscar no dicionário o sentido literal, o significado da palavra termômetro. E termômetro é uma palavra, é um substantivo masculino. O que é um substantivo? Se eu tivesse aprendido isso na escola, eu teria aprendido melhor português. Substantivo é a palavra que nomeia um ser. Por exemplo, né? Seu nome? Juscelie. Esse é o nome dela. É o substantivo dela. Certo? Ok? Seu nome? Fala alto. Amable. Esse é o nome dela. Esse é o substantivo dela. Nós damos nomes às coisas, damos nomes a pessoas, nós damos nomes a que mais? A ações, a estado, né? E damos nome a algumas qualidades. E tudo isso que a gente nomeia é um substantivo. E a palavra termômetro, ela é um substantivo masculino, que significa o que termômetro? Instrumento para medição de temperatura. Esses dias minha filha ficou um pouco doente, e a gente usa o que para verificar a febre? A mão? Também, né? Tá quente. Mas para a gente aferir a temperatura, por exemplo, temos aqui uma enfermeira. Qual que é a temperatura que é risco para o corpo? 38? Acima de 37, 38? 37, ou seja, existe uma temperatura que começa a ser problema para o corpo. Imagina só uma pessoa que está com febre de 40 graus. Ela já passou da zona de risco, ela já está na zona vermelha já. Ela está passando por problema sério no corpo dela. O termômetro, ele mostra para nós com exatidão a temperatura. Quem aqui tem algum conhecimento de outro tipo de termômetro sem ser o termômetro? Eu tenho lá em casa o termômetro que minha mãe usou em mim. Ela deu para nós, eu e a Rafaela está usando o termômetro que eu usei quando eu era bebê. Aquele termômetro que vem dentro de uma canetinha antiga, de colocar, tinha uma tampinha azul. Quem lembra desse termômetro? Aí você pega, né, dá uma chacoalhadinha nele assim, aí você coloca e deixa ali uns minutos, aí ele te mostra lá. Qual que é o líquido que tem lá dentro mesmo? Mercúrio, né? E isso é tóxico, né? Não pode ter contato, né, Gabi? Me ajuda aí, Gabi. Então o termômetro, ele mostra pra gente a temperatura. Eu, por exemplo, quando eu fui para minha lua de mel com a Rafaela, a gente trouxe alguns souvenirs, né, Rafaela? Algumas coisinhas. A Rafaela esses dias falou assim: o que é isso, souvenir? Né? Algumas lembrancinhas, alguns presentinhos, e um deles era um porta-chave, né, Rafaela? E lá nesse porta-chave lá, tinha lá um termômetro colado num papel que mostra a temperatura. Quantos é que conhecem outro termômetro aí? Algum brinquedo? Quem tem termômetro em casa aí? Vamos ver, deixa eu ver.
Tem termômetro, todo mundo aqui já teve contato com termômetro. E termômetro não significa apenas um instrumento para medição de temperatura, tem o sentido figurado também, que ele indica o estado físico ou moral de algo. Essa situação aí, ela está sendo o termômetro do nosso momento. Então existe o sentido figurado, que mostra o estado físico ou moral. Às vezes uma atitude, ela é o termômetro de vocês. Então existe o sentido literal e o sentido figurado. E o que é termostato? Termostato é mais simples. Quem aqui já viu um termostato? Levanta a mão. Todo mundo já viu, só que talvez você não lembre. Eu vou falar o que é. Termostato é um dispositivo que controla as variações de temperatura de um sistema. Essas geladeiras mais novas, elas costumam ter na parte de fora dela, mais frio, médio, alta temperatura, tem um painel touch que você controla, né? Mas antigamente não era assim. Lembra que dentro da geladeira tinha uma chavinha que você girava? Aquilo lá é o termostato. Você usa aquele dispositivo para determinar qual temperatura que você quer que a sua geladeira trabalhe. Por exemplo, você compra uma carne e você quer congelar, ou você de repente compra um vinho. Quem bebe vinho aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Você de repente compra um refrigerante de última hora, vai ter um churrasco lá na tua casa, você quer fazer um churrasco, não tem, comprou lá, está quente, você vai lá no freezer, coloca no turbo, aí você coloca lá 10, 20 minutos para dar aquele gás, você aciona um novo dispositivo de termostato, né, mais atualizado, com mais tecnologia, mas não deixa de ser um termostato. Então, o termostato ele é diferente do termômetro. O termômetro ele mostra para você, ele revela para você a temperatura do momento, do ambiente. Já o termostato, ele define a temperatura do ambiente. E é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu gostaria que vocês entendessem que isso se aplica à vida de vocês. Se aplica à vida cotidiana, do trabalho, da escola, da vida com Deus, familiar. Você pode ser um termômetro, ou você pode ser um termostato. E a gente vai olhar na Bíblia, e encontrar na Bíblia um exemplo, a gente vai acompanhar aqui na Bíblia, uma pessoa tem muito mais, mas só essa pessoa vai ser suficiente para a gente entender e trazer para a nossa vida, amém? Mas antes de falar sobre essa pessoa, eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia. Melhor. Vamos fazer o seguinte. Quem aqui, dois homens. Um que não trouxe a Bíblia em papel e o outro que trouxe. Poderia vir aqui na frente, por gentileza? Dois homens. Eu vou pedir para cada um ler um versículo. Não é mais do que um versículo, é um versículo só. Um que trouxe a Bíblia em papel e outro que trouxe no celular. Rapidamente, vamos lá. E duas mulheres também, mesma situação. Vamos lá? Eu preciso de 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. Bem, Amable. Amable já veio com o celular já. Está faltando do papel, mulher com a Bíblia de papel. Pode vir. Não hesite. Gabi trouxe? Gabi, você trouxe? Ela trouxe? Vem ser feliz. Ela trouxe o quê? O celular? Ah, não, a Bíblia de... Ah, tá bom. Fica aqui do lado da Amable aqui. Renato? Diego, perdão. Abre em Romanos 12, 2. Você, meu irmão, abre em 1 João 2. 1 João 2. 2,15. Amable, abre em Gálatas 1,4. Gálatas 1,4. E você, minha irmã, abre em 1 João 5,19.
Romanos 12, 2, 1 João 2, 15. 1 João 2, é 1 João 2, 15, tá certo? 1 João 5, 19, Gálatas 1, 4. Esses irmãos aqui, eles vão ler para nós, cada um vai ler um versículo para a gente fazer rapidinho, mas eu quero que vocês entendam que Deus nessa noite, Ele quer trazer um desafio para mim e para você, o desafio de ser um termostato e de não ser um termômetro. Você vive em meio a um mundo, você vive em meio a um ambiente, e Deus não quer que você absorva e revele, seja um reflexo do ambiente. Deus não quer isso para você. Deus, Ele quer que você mexa com o ambiente, determine o ambiente. Ele quer que você seja dessa maneira. Todos nós estamos vivendo em um mundo, e a gente vai ler algumas coisas sobre o mundo. O Diego vai ler para nós agora, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode ficar aqui. Não vos conformeis com esse mundo, certo? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Segundo. Amém. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pode ficar aí, fica aqui. Gálatas 1:4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente e do século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Deus e Pai. Aqui ela está falando presente, século mau, mundo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está sob o poder do maligno. Eu vou fazer uma pergunta para eles aqui que eu fiquei curioso, né? Isso não é nada a ver da palavra. Por que que você ainda traz a Bíblia em papel? Porque eu gosto de anotar tudo. Ela gosta de anotar tudo. Então ela traz a Bíblia ainda porque ela gosta de anotar. Certo? Você gosta de fazer tipo assim um histórico daquilo que você... Anota quem prega. Ok, fica aqui. Amável, por que você não traz, você gosta do celular? Porque é mais prático. Você sente de alguma maneira que você está sendo desonrando a Deus? Que você está sendo assim, não é, a palavra veio na cabeça, mas ela sumiu. Que você não está tendo temor, reverência? Não, porque a palavra está escrita a mesma coisa, tanto em mim quanto na dela. Perfeito. Não, fica aí. Irmão, por que você traz a Bíblia em celular? Na realidade, eu carrego de papel também, que está lá no carro, por sinal. É que, como você mesmo falou no começo, aqui é sempre escurinho, né? O pessoal, os mais jovens gostam, né? E a gente acabou aderindo a eles, né? Só que o celular, ele é uma coisa prática. É o típico exemplo do termômetro. É uma coisa prática, só que eu prefiro a Bíblia de papel. Ela é mais contundente para a gente estar lendo, que vai puxando, né? Aqui já não puxa, mas você vai lendo no papel, vai puxando mais. Parece que o Senhor te leva além. Eu prefiro a Bíblia de papel. Ok, ele prefere a Bíblia de papel também. Diego, por que a Bíblia de papel? Resposta assembleiana, pode ser. Então, tipo, eu deixo às vezes o celular carregando, não costumo trazer para a igreja, e é a espada, né, irmão? É a espada que Deus deu pra gente. Amém. Pode sentar, pessoal. Eu estava preparando a palavra e eu queria fazer esse momento para descontrair. Eu acho interessante o que ela falou, porque é interessante você ter a sua Bíblia e você fazer as suas anotações.
Eu, por exemplo, eu sou um pouquinho sistemático, né? Além de ter minha Bíblia, eu tenho minha régua, porque eu gosto de anotar os versículos, de riscar os versículos. E é interessante você criar essa identidade com a sua Bíblia, mas isso não quer dizer que você trazer no celular é desonroso, é menos respeitoso. Não tem nada a ver isso, tá? O importante é que você traga a palavra de Deus, que você ande com a palavra de Deus. O mais importante é que a palavra de Deus esteja no seu coração. É o mais importante. É importante que você tenha a sua Bíblia física e crie com ela uma identidade, um histórico que você conheça. É importante que você tenha sempre na mão, para a qualquer momento você conversar com alguém, e é mais fácil, no escuro é mais fácil, concordo plenamente com você. Eu, quando eu vinha na rede de jovens também, porque vivia escuro, e aí é muito mais fácil. É a espada de Deus, mas agora estamos na tecnologia Jedi, e existe o sabre de luz também. Mestre Yoda falou agora, hein? Amém? Vamos orar e vamos dar continuidade nessa palavra. Senhor, obrigado por estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer de todo o meu coração pela oportunidade de poder, Deus, ó Pai, compartilhar com os meus irmãos e meus amigos, pessoas com quem nós convivemos, Deus, há anos, compartilhar a Tua palavra. O Senhor comigo falou e com eles também vai falar. Nós estamos abertos, receptivos, atentos e queremos sair daqui, Senhor Deus, transformados, com uma mente renovada, em nome de Jesus. Não podemos nos conformar ao mundo, ok? Não podemos deixar com que o mundo nos influencie. O mundo jaz no maligno. Jesus, ele morreu para vencer o mundo, ele venceu o mundo. A Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você percebe que todo tipo de vínculo que você estabelece com o mundo desagrada a Deus. Mas, Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus sabia que nós teríamos que viver nesse tempo, nesse mundo, como forasteiros, mas viveríamos nesse mundo, passaríamos por esse mundo, viveríamos as circunstâncias. Não tem como você... Quem quer morrer aqui hoje? Levanta a mão. Ninguém quer morrer. Apesar de se morrermos, instantaneamente estaremos na presença de Deus, e é muito melhor estar na presença de Deus, mas não é porque é melhor estar na presença de Deus, não é porque existe uma promessa para mim e para você, que a gente quer sair daqui, chegar em casa, antes de dormir e orar: Senhor, enquanto eu estiver dormindo, me recolhe. Não, porque nós entendemos, eu e você entendemos, que temos um propósito aqui na terra. Deus não fez você simplesmente porque Ele estava parado e você, deixa eu fazer mais uma pessoa. Não, e você não está viva porque você come bem, você dorme bem, você se alimenta, cuida da tua saúde. Porque tem pessoas que cuidam da saúde melhor que a gente e morrem de ataque cardíaco. Não é verdade? O que determina uma pessoa estar viva, o que determina uma pessoa estar na terra ainda, é um propósito. E Deus tem um propósito na sua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: existe um propósito na sua vida. Não é a sua boa educação alimentar, durmo bem, eu durmo sempre 8 horas, o meu colchão é muito bom, é ortopédico, e etc, e eu acordo cedo, faço caminhada, academia, nossa, minha vida, queridos, eu não faço academia, não estou falando para você não fazer, você tem que fazer. O Carlos faz ainda, Carlos? Parou, deu uma parada? Mas vai voltar. Ô Letícia, no casamento dá uma mexida com ele. Quantos aqui concordam que fazer exercícios é bom? Mas Renato, a Bíblia fala que o exercício físico para nada aproveita. A Bíblia fala isso, mas ela não dá uma sentença de que não presta para nada. O contexto é que muitas pessoas focam na sua beleza, focam no seu amor ao corpo e esquecem o crescimento, as coisas de Deus. É esse o contexto que a Bíblia está falando. Mas não quer dizer que você não tenha que cuidar do seu corpo. Cuidar do corpo é bom, é sempre bom cuidar do templo do Espírito Santo. Por isso que a gente fala para não fumar, por isso que a gente fala para não beber. Quantos aqui são a favor de beber uma bebida, desculpa a redundância, quantos aqui são a favor de beber algo alcoólico que tira a tua lucidez, que compromete a sua vida, que pode te colocar em risco? Quantos são a favor de beber algo que mexe com o seu estado são? Nós pregamos que bebida alcoólica não é boa,
Por quê? Em algum momento ela pode te levar a fazer alguma coisa que pode comprometer a sua vida. Meu primo, por exemplo, nunca foi de beber. Nunca foi. Ele não é cristão, sim, não vai na nossa igreja, não é evangélico, vai na igreja católica, mas não tem costume de beber. E um dia ele foi em Ribeirão e bebeu 2, 3 long neck, garrafinha lá, não sei. E naquele dia à noite, vindo embora, parou numa blitz. A blitz fez não, acho que ele não fez o bafômetro, mas percebeu que ele estava, perdeu a carteira por 1 ano e mais uma multa de quase 3, 4 mil reais. Você nunca sabe em que momento a sua vida será colocada em prova. Então, por isso que a gente fala sobre cuidar do corpo, não beber, não fumar, dormir bem, mas não dormir muito. Quantos aqui são preguiçosos? Não, eu vou melhorar a pergunta, eu vou aliviar a pergunta. Quantos aqui gostam de dormir até um pouco mais tarde? Quem é que consegue ainda dormir até mais das 10 horas da manhã? Levanta a mão. Mas você faz plantão, né, Lê? Então, às vezes, tem que dormir, né? Você precisa, né? Mas aqui, cá entre nós, quantos lembram? Eu lembro de uma época na minha vida que eu dormia 1 hora da manhã, saía da rede, ia fazer as coisas, eu dormia no outro dia até 1 da tarde. Nossa, eu dormia que acordava assim, grudado na cama. Não consigo mais, irmão. Não consigo. Mas quantos aqui conseguem ainda dormir bastante? Queridos, tem que dormir, tem que descansar. Tem toda uma política de cuidar do corpo. Nós temos que fazer isso, mas temos que tomar cuidado, certo? Então, voltando aqui para aquilo que a gente está falando, nós precisamos de entender que não é o cuidado com o corpo que nos permite estar vivo. Sim, ajuda. É o propósito de Deus. Estar na terra, existe para você, para mim, um propósito. Deus, Ele colocou você em um trabalho, Deus colocou você em uma escola, Deus colocou você em uma família. Por que que eu nasci nessa família? Por que que eu nasci nesse contexto? Eu quero te dizer, de todo o meu coração, que Deus deseja te usar nesse lugar, onde você está inserido. E a gente vai ver agora, olhando para Davi, uma circunstância que a gente está cansado de ver, cansado, mas a gente vai analisar esse capítulo hoje, fazendo um paralelo entre termômetro e termostato, ok? Abre comigo a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, livro de 1 Samuel, capítulo 17, o capítulo é um pouco grande? É um pouco grande. A gente vai ler? Vai, porque vale a pena. Conhecemos a história? Conhecemos. Acho que às vezes até de cor quase. Mas é importante a gente trazer à memória algumas coisas, porque muitas vezes a gente esquece de alguns detalhes. E a gente vai acompanhar essa situação agora de 1 Samuel 17. A gente vai ler praticamente o capítulo inteiro e a gente vai destacar algumas coisas com relação a esse tema que a gente colocou de termômetro e termostato, ok? Levando em consideração sempre que Deus te chamou para não se comprometer com esse mundo. Deus te chamou para influenciar esse mundo. Não se conformar, não amar o mundo, não viver as coisas desse mundo, mas completamente ir na contramão desse sistema. Como um termostato, ele define a temperatura, você vai determinar, vai influenciar por onde você passar. E vamos começar a leitura. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, ó: E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, do outro lado, e os israelitas da banda de cá. E o vale estava entre eles. E então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate,
que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados, 1 côvado é praticamente 50 centímetros. Ele tinha aproximadamente 3 metros e alguma coisinha. Meu Deus, 3 metros e alguma coisinha. Era uma pessoa alta, forte, grande. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Quem aí tem a Bíblia na linguagem de hoje, que fala a medida na linguagem de hoje? O que é esses 5.000 ciclos na tua Bíblia? 70 quilos. Quem tem 70 quilos aqui? Quem tem? O Carlos? Mais ou menos, Carlos? Uai, o pessoal fez assim pro Carlos lá, eu tinha 70 quilos quando eu tinha 21 anos. Pronto, servi de exemplo. Hoje só tem 20 a mais só. Bom, 70 quilos é muita coisa. É o peso de uma pessoa adulta. E esse peso aí era a couraça dele. 70 quilos era a couraça do cidadão. Beleza. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão. E o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Diga comigo: espantaram e temeram muito. O versículo 11 é um exemplo de termômetro. Um povo que diante de uma situação, que diante de uma circunstância, diante de uma afronta, diante de uma tribulação, de uma guerra, diante de uma circunstância de desafio, eles ficaram temerosos, amedrontados, acuados, totalmente ali, tremendo. Eles literalmente agiram como termômetro, revelando a temperatura da situação. Assim, a situação não era favorável e eles se acuaram. Esse já é um exemplo de termômetro. E eu pergunto para você, diante das afrontas, diante de circunstâncias que se levantam contra você, como você está se comportando? Você está ficando temeroso, acuado, tímido, intimidado? Como tem sido a sua postura diante de inimigos que se levantam contra você? Diabo, demônios. Quando alguém se levanta, alguma circunstância, como está sendo a sua postura? Porque aqui vemos Saul e o seu exército. Não era 1, 2, 10, 100, não, era muitos, mais de 1.000, milhares, acuados diante de um homem. Um homem. Continuamos então a leitura, versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus filhos que foram à guerra: Eliabe o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Então Eliabe, que era o mais velho, Abinadab e Samá, que eram irmãos de Davi, os 3 irmãos mais velhos, eram participantes, eram membros do exército, soldados do exército de Saul. E eles estavam naquela situação também. E Davi era o menor, o mais novo, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Esse versículo 15
fala sobre quem era Davi. Começa a falar a respeito de Davi. Davi era um pastor de ovelhas, que em um momento em que Saul, ele perde a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo o deixa, ele começa a ser atormentado. E a palavra de Deus diz que eles procuraram alguém que tocasse harpa para Saul, para que acalmasse os ânimos dele, porque ele estava ficando meio fora de si. E a palavra de Deus que acharam a Davi, filho de Jessé, e levaram até ele, e ele começou a ministrar música para Saul, e Saul, ele se acalmava. Então, Davi, ele fazia um revezamento, ia lá em Saul, ministrava para Saul e voltava para cuidar das ovelhas. Ele tinha essa rotina, isso daí era natural dele. Você percebe uma pessoa que já tinha uma vida ativa, não era guerreiro, mas você percebe que Davi já estava na cena, e ele estava ali naquele lugar. Continuando, versículo 16, chegava-se pois o filisteu pela manhã e à tarde, 2 vezes ao dia, e apresentou-se por 40 dias, 40 dias, não foi um dia, uma semana, foram 40 dias de afronta. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre para levá-lo ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Essa pelejando com os filisteus aqui, dá a impressão de que eles estavam lutando, né? Mas não estava. Só estava ali, eles de lá e de cá. E Golias afrontando eles. Não tinha muita peleja física, não. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam à peleja, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, de frente, cada um no seu lado, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda, de bagagem, e correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Versículo 23, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente. Mais uma vez, a Bíblia fazendo uma menção do povo de Deus ficando acuado, temendo, fugindo. Quantas e quantas vezes diante de circunstâncias adversas, de situações que nos desafiam, nós ficamos acuados, temerosos, fugimos. Quantos aqui já faltaram em prova? Levante sua mão. Mas faltou por algum motivo assim, medo, ou porque tive que faltar por um motivo? Já faltou por medo? Por medo. Isso acontece. Principalmente quando a gente não sabe bem a matéria, né? Aí a gente dá um jeito depois de conversar e pedir um pouquinho mais de tempo para estudar, né? Às vezes na nossa vida a gente pensa que fugir é a solução. Quantos aqui concordam que não adianta fugir? Quantos aqui reconhecem que vale a pena, no momento da prova, você passar por ela, fazer a prova, porque você sabe que quanto mais rápido você fizer ela, mais rápido você vai ser aprovado. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, quando eu finalizei meu curso em 2007, eu lembro que quando começou o ano de 2007, eles dividiram a classe em 2 turmas que apresentariam TCC. Primeiro semestre uma turma e segundo semestre outra turma. E eu rapidamente já dei o meu nome. Para qual turma? Primeira ou segunda? Primeira. Por quê? Já sofro logo, já me livro logo disso. Porque a melhor coisa que tem é você já resolver isso. Dei meu nome, fui sorteado, fiquei na primeira turma do primeiro semestre.
Nossa, o meu TCC foi um testemunho, viu? Você acredita que meu TCC é como se Deus tivesse dado uma palavra para mim? Eu estava indo dormir e de repente ali na minha cama, orando, Senhor, o que eu vou fazer com esse TCC? De repente Deus fala assim, levanta, pega um papel e uma caneta que eu vou te dar. E eu peguei e Ele começou a falar comigo, o meu TCC, eu escrevi meu TCC em uma folha e depois eu desenvolvi ele depois. Mas tudo estava naquela folha. Deus, Ele me entregou meu TCC. Isso é de Deus. Deus pode fazer essas coisas, amém, irmão? E eu rapidamente apresentei e rapidamente me vi livre. Não adianta fugir da prova. Mas aqui, o povo, constantemente, pela segunda vez a Bíblia narra que eles temiam grandemente e fugiam diante dele. Versículo 25, e diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, o que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Como é que é o negócio aí? Qual que é a história sobre o homem que ferir ele? Qual que é a recompensa? Aí, versículo 25, né? Não, versículo 26, né? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o Deus, afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 27, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, o irmão mais velho dele, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi, e disse, por que você veio aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, o que eu fiz agora, meu Deus do céu? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Ou seja, por 3 vezes ele ouviu o que era prometido. Ele se interessou por aquilo. Ele viu uma oportunidade. Ninguém se interessa por algo que não é bom para ele. Qual era o contexto? Um gigante. A gente não tem noção do tamanho que ele era. De repente a largura forte, não tem noção. A gente tem uma noção de altura, mas o porte físico dele a gente não tem noção. Um homem forte desafiava ninguém, Dinei, nem os 3 irmãos mais velhos dele. Ele, que tinha um aspecto gentil, bonito, pessoa igual Elias, magrinho, bonito, charmoso. E era verdade, a Bíblia fala que ele era de aspecto gentil, agradável, não era homem de guerra, mas a palavra de Deus fala aqui nessa parte que a gente leu, que por 3 vezes ele verificou qual era a proposta. Espera aí, como é que é? Riqueza? Isenção de impostos? Casar com a filha? Ser genro do rei? Ele viu oportunidade, e eu quero que vocês nesse momento parem um pouquinho. Dá uma parada, e eu quero que você entenda o seguinte, você sabe por que você passa por provas, dificuldades, situações adversas? São essas circunstâncias em que Deus nos dá oportunidade de crescer na nossa vida. Comece a abrir os seus olhos de uma maneira para entender que se você está passando por alguma situação difícil, adversa, penosa, algo bom Deus está por fazer para a sua vida. E Davi, ele viu essa circunstância diferente, e ele não se intimidou, ele não agiu como o povo estava agindo, ele não agiu como os irmãos deles estavam agindo, mesma criação de Davi, mesmo pai, mesma mãe,
mesma casa, mesma mesa. Apesar dele ser o filho mais novo, parece que ele era meio deixado de lado, né? Davi sempre ficava... Saul foi lá ungir o rei na casa de Jessé, e ele nem convidado foi para a primeira reunião. Tiveram que, depois de muita tentativa, na 9ª tentativa, porque as 8 primeiras não deu certo, aí chamaram ele, e era ele. Mas você percebe que a mesma criação, mas uma atitude totalmente diferente. Ele não era conformado ao mundo que ele vivia, ele era inconformado, ele era conformado ao Senhor. E o convite de Deus para mim e para você nessa noite é: conforme-se com o seu Deus, e não com as circunstâncias. Veja a oportunidade que Deus está te proporcionando na situação diversa, na situação difícil. Amém? Então, aqui, ele, por 3 vezes, ele sondou. E aqui no versículo 31, diz assim: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram Saul e mandou em busca dele. Davi não somente perguntou, ele sondou o que tinha de promessa, o que tinha de benefício, mas ele disse algo. E você percebe aqui que Davi, ele disse algo tão importante, que aqueles que estavam ali levaram essa informação até Saul, e Saul mandou chamar Davi. A pessoa que tem a visão, a postura correta, a linguagem correta, ela vai chamar a atenção, e ela vai ser levada a níveis maiores, a circunstâncias de níveis maiores. Quantas pessoas estavam ali conversando durante 40 dias naquela situação, e ninguém foi levado a Saul? Davi, na primeira visitinha dele na célula, na primeira visitinha dele, ele já foi convocado para ir falar com Saul. Por quê? Qual que era a linguagem dele? Quem é esse incircunciso? Quem é? Se fosse da Paraíba, ele ia falar assim: quem que é esse abestado? Vixe, oxe, quem é esse abestado? Eu acredito que ele tinha uma linguagem, ele não se conformou àquela situação. É muita petulância. E aí a palavra de Deus diz que, ouvidas as palavras de Davi, levaram até Saul, e Saul mandou chamar ele. Deus levará aqueles que não se conformam a esse mundo diante de reis, diante de autoridades, a níveis maiores. Hoje você pode ser um pastorzinho lá da casinha de Jessé, longe dos holofotes, mas se você tiver a linguagem correta, alinhada à palavra de Deus, a postura correta, você será levado diante de reis, de autoridades, e você vai glorificar o nome do Senhor lá. Vamos continuar. E aí no versículo 32, a gente vê uma luta entre termômetro e o termostato. Alguém que deixava a circunstância determinar a situação sobre ele, alguém que se inconformava com a situação. Versículo 32, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Olha só o que Davi disse para Saul. Gente, começa a imaginar, entra na história comigo. Um pastorzinho de ovelha disse para um rei de uma nação. Primeiro contato, não se intimidou diante de Saul, não se intimidou diante da situação. Ele não deixou de ser ele diante de quem fosse. Ele permaneceu com a identidade dele sem comprometer quem for na frente dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Gente, olha a responsabilidade que esse homem, Davi, ele puxou. Ninguém se preocupe com esse cara. Teu servo irá à peleja, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Aí vem aquele que é conformado com a situação, que enxerga a dificuldade, e ele fala o quê? Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi já interrompe ele já.
Saul começa a falar que não ia dar certo. Davi, você não pode. Queridos, quantas vezes pessoas acima de você, pessoas de importância, de autoridade, de liderança, por que não dentro da igreja? A Bíblia fala que era o povo de Israel, era o povo de Deus. A igreja não é o povo de Deus? Quem sabe de repente alguma liderança não vai de repente dizer você, mas você não pode, você não tem condição, e só Deus conhece o seu coração. Você não vai ser de maneira alguma rebelde, mal educado e confrontar o líder. Mas aqui a Bíblia fala que Davi lhe disse que iria, Saul disse que não, você não tem condição, você é moço ainda. Versículo 34, então disse Davi a Saul, então olha só o testemunho de vida, o gabarito desse cidadão. Teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi, vai embora, e o Senhor seja contigo. Olha que tremendo. Toda experiência que você tem, ela vai ser uma somatória de algum lugar que Deus vai te colocar. Quando eu entrei na igreja, eu tinha 11 anos de idade. Eu estava começando, acho que a 6ª série, uma coisa assim. Isso, com 10 anos cursava a 5ª, com 11 a 6ª. E eu lembro que eu comecei a vir na igreja em 96, no retiro, e com 16, com 11, 12, com 14 anos, 13, 14 anos, eu comecei a participar mais. Vim aqui na igreja, a igreja, o púlpito era ali onde está o Bruno, aqui era a entrada da igreja, não tinha, aqui era parede, e eu lembro que eu ajudei a quebrar a parede aqui, construir a parte de trás aqui, eu vim aqui voluntariamente, sem receber nada, e eu vim ajudar, ia fazer visita, via os pastores recebendo as pessoas, eu comecei a participar de várias experiências, ia dar estudo com o Valdeci ia dar estudo bíblico na casa de alguém, eu ia junto, ia fazer visita, e via circunstâncias, e comecei a participar de um monte de situação, nada do meu ministério, eu era apenas um membro que estava começando a vir na igreja, mas eu comecei a participar do louvor, ajudava a dobrar os cabos, né? Enrolar os cabos, antes de começar, depois que terminava, acabava o louvor, já subia lá em cima, já pegava os cabos, já guardava. Quem que me pedia isso? Ninguém. Eu fazia. Isso falando da minha vida aqui na igreja, mas também tem a minha vida lá fora. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: toda experiência que você tem, ela constrói você e te prepara para um lugar que Deus quer te colocar. Davi, enquanto pastor de ovelhas, filho mais novo, lá no anonimato, longe de tudo e todos, ele teve experiências que ninguém sabia. Eu tenho certeza que quando ele fala isso para Saul, o quê? Leão você enfrentou? Urso? Pegou na barba do leão? Queridos, eu vou ser sincero para você, eu ainda sou meio cético, eu tento entender como que foi isso. Já viram já Discovery, Net ou não? Vocês já viram já a briguinha Você já tentou brigar com um gato? Você sai tudo arranhado, não é verdade? Gato, imagina com o leão, Fabiano. Não, meu irmão, tem alguma coisa aí, Deus já movia na vida desse rapaz tremendamente, porque a Bíblia fala aqui que ele corria atrás do urso e do leão e arrancava da boca, e matava. Davi era ousado, né? Era um rapazinho invocado.
as experiências que ele teve permitiram com que ele estivesse diante de Saul e se candidatasse a ser afrontar lá o Golias. E ele fala com firmeza: leão e urso eu matei, assim será contra esse gigante aí, esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo. Nós precisamos de ter essa postura, de ser um termostato, alguém que não deixa circunstâncias determinar, mexer com a identidade. Por que que de repente, ele que enfrentou leão e enfrentou urso, agora não ia enfrentar? Aí ele vira: é verdade, Saul, é verdade, eu acho que eu estou querendo demais, eu vou voltar para a casa do meu pai, para minhas ovelhinhas, porque eu acho que não é minha área, né? Eu não sou do exército, eu sou aqui, moço. Porque foi esse o discurso de Saul no início: não, você não vai não, está aqui, versículo 33, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, você ainda é moço, ele é homem de guerra. Olha a diferença, Davi, o que você está querendo? Você está arrumando, você vai morrer. E sabe por que eles estavam tendo essa conversa? Você lembra qual que foi a proposta do filisteu? Se eu vencer ele, vocês vão ser nossos servos. Eu estou aqui, se vocês vencerem, eu vou ser servo de vocês. Todo o nosso povo vai ser servo. A pessoa que fosse enfrentar Golias tinha que ser o melhor, mas ninguém se habilitava. E ele tinha tanta convicção de quem ele era em Deus. E eu te pergunto, você tem convicção de quem que você é em Deus? E eu queria fazer um parênteses aqui a respeito disso, que eu não ia falar, mas eu acho importante falar. Muitas e muitas vezes, nós ficamos acuados lá fora, na faculdade, o professor questiona a existência de Deus na escola, e a gente... Sabe por que muitas vezes a gente fica acuado diante dos amigos que... Tem amigo que fala tão bem, né? É bom demais beber. Nossa, fiquei bêbado, eu não quero mais. Eu enchi a cara. Falei assim. Encheu a cara, vomitou, ficou com dor de cabeça no dia inteiro. E aí? Qual que é o lucro disso? Gastou dinheiro, até não querer mais. E aí, tá aí, domingão aí. Oh, meu Deus do céu. Sabe por que muitas vezes esses caras contam vantagem do pecado, contam vantagem dessas coisas e a gente não fala nada, a gente fica quietinho, como se eles estivessem certos e a gente não estivesse errado? Porque se caso ele quiser questionar nossa fé, a gente não sabe citar um versículo para ele, a gente não sabe defender a nossa fé, e muitas pessoas têm, falado horrores, babado em cima das coisas de Deus, e muitas vezes o filho de Deus, porque não lê a Bíblia, porque não tem experiência com Deus, fica quietinho. Davi não ficou quieto diante de uma afronta do rei Saul. O rei Saul: você não poderá ir, porque você é moço e ele é homem de guerra desde pequeno. Saul, meu histórico é esse, meu querido. Já enfrentei urso, leão, já matei, arranquei da boca, peguei na barba, sai daqui, já fez de tudo, como o Jair faz, né? O Jair Santana é uma figura, eu lembro dele, quando eu vejo esse cenário, eu lembro dele. Pegou no pichain dele, assim, vai daqui, aquela mãozona dele, assim, Ele contou o testemunho dele, ele sabia, Gabriel, quem ele era em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Tem pessoas que têm dúvida de quem são em Deus. Sabe o quanto que é importante saber quem você é em Deus? Jesus Cristo, quando foi tentado, por 3 vezes lá na provação, ele foi tentado: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. O diabo, todos os dias, em todos os momentos, ele quer
mexer com a tua identidade. Leia a Bíblia, busca na palavra de Deus, tenha experiências com Deus, porque saber quem você é, te levará a falar com convicção. Quando alguém virar para você e falar assim, nada a ver, que nada a ver o quê, rapaz? Beber não pode mesmo não, fumar não pode não, ficar não pode não, esse negócio de ficar ficando com os outros, você vai ficando aí, Jesus volta e você fica, viu? Não é verdade? É verdade, esse negócio de ficar ficando com as pessoas, viu, jovens? É uma delícia você usar a pessoa e depois falar assim, não quero mais. É bom ser usado, não é? É uma delícia. Alguém vem aqui, conquista teu coração e de repente ele fala assim, não gosto de você mais não, já fiquei com você, já te experimentei, já te usei, já. É muito bom ser usado por alguém, não é? Não é, irmão. Ninguém gosta de ser usado. E aí a Bíblia entra e fala, ama o teu próximo como você mesmo. Você gostaria de ser usado? De ser aproveitado por alguém? Então não aproveite dos outros, não defraude, não fique. Escolha uma pessoa, valorize ela, proponha casamento para ela, proponha uma vida para ela, proponha um futuro para ela, uma dignidade para ela, casa com ela, não amasia, não junta com ela no papel e na igreja, porque com certeza, esse é o propósito de Deus, amém? Vamos voltar para a palavra, porque está acabando. Versículo 37, a gente já leu, diz assim, disse mais Davi, o Senhor livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado, ele nunca tinha usado a armadura. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei armadura. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedrinhas do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão de sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Muitas e muitas vezes, as pessoas vão querer dizer para você o seguinte, tudo bem, você pode servir a Deus, você pode agir em fé, mas você tem que ter essa postura, tem que ter essa armadura. Eles querem colocar em você um fardo, algo que não é seu, eles querem mudar você. Mais uma vez aqui a identidade, Davi não era do exército, ele era pastor, ele foi usado para vencer urso e leão como pastor, e ele tanto é que rapidamente ele rejeita, eu não sou isso, não sei me vestir com isso, e ele rapidamente pega seu cajado, pedrinhas, o seu alforje, e vai para cima do filisteu. Lembre quem você é, lembre do seu chamado, lembre da sua pegada em Deus. Você que é músico, louvor, intercessão, se você, falando da vida profissional, administrador, técnico, engenheiro, querido, pega firme, vai nessa direção que Deus te colocou. Não tente ser diferente daquilo que você foi chamado. Vou falar uma experiência minha. Gente, vocês me desculpem o horário, mas vocês estão entendendo? Está sendo bem? Vocês me dão mais um momentinho? Eu, por natureza, eu sou falador, por natureza eu sou comunicativo, por natureza eu sou extrovertido, e eu lembro que quando eu comecei a ministrar, fala muito, e eu percebi assim que eu não podia ser eu, e isso começou a mexer comigo demais. Toda vez que alguém fala assim, domingo você ministra, nossa, fulano já vai falar, e eu comecei a vir aqui em cima, e comecei a não ser eu, não falava mais, saía daqui com um monte de coisas no meu coração, Deus
queria, fala isso. Não falava, por quê? Renato fala muito. Eu sei muito, a vida com Deus, ela vai nos levando ao amadurecimento. E a gente começa a ter mais sensibilidade, maturidade, e a gente entende que, às vezes falava muito mesmo, mas é a maturidade, a experiência que ia nos moldando. E eu comecei a deixar com que as pessoas me moldassem. Eu comecei a me eu comecei a ser o termômetro da situação. Vocês estão entendendo? Até que um dia, Deus ele me cobrou, um rapaz de Ribeirão Preto, aqui em cima do púlpito, eu sentado ali naquela porta, não tinha aquela porta ainda, daqui de cima ele vira para mim e fala assim, ó, não mais medo, não mais timidez, seja intrépido, ousado. E eu senti Deus dirigindo aquela palavra para mim e falando, olha para mim, foca em mim, eu te chamei do jeito que você é, eu vou te usar nessas características, deixa comigo, o Espírito Santo vai moldar isso e vai usar da melhor maneira, mas é desse jeito que eu te chamei, não mude, eu vi você desse jeito e te escolhi desse jeito. Davi, ele era pastor de ovelhas, quiseram colocar uma roupagem nova nele, não permita que mudem as suas características. Deus ele te fez com essas características, com esses dons, com essa pegada, e Ele vai te usar com essas características, amém? Amém, em nome de Jesus. E ele foi contra o filisteu, versículo 41, e o filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem ruivo, e de gentil aspecto, ele era ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires com mim com paus, cajado? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, antes de continuar aqui, o mundo vai te afrontar, e às vezes o mundo vai ser mal educado com você. Quantos aqui já experimentou alguém que te odeia? E declaradamente se opõe a você? Quantos já experimentou isso? Eu já experimentei. E recente, viu? Recente. Eu já tive experiências recentes de pessoas declaradamente me odiando e querendo o meu mal. Não se espante se alguém se demonstrar assim para você, porque Jesus teve essa experiência, e eu estou falando que tive. Quem sabe um dia você, tomara não tem, mas pode ser que você tenha, mas saiba que Deus é com você, amém? E disse mais, versículo 44, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi aqui ele nos ensina que não é na força do nosso braço, é pelo Senhor, é em oração, vivendo a palavra. Nossa luta não é, hoje é diferente do Velho Testamento, nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades. Ora, guerreia, tua família está passando por dificuldade, levanta um clamor, na escola, no trabalho, onde você está inserido, está passando por dificuldades, está sendo afrontado, ora, porque Deus vai te dar vitória, é pelo Senhor, como diz Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, amém? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi sabia quem era Deus. Davi sabia que o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, lutaria por ele. E ele abre a boca, ele declara isso. Eu fico imaginando Ezequiel diante do vale de ossos secos. Lembra?
aquele monte de osso esparramado, tudo fora do lugar. E Deus vira para Ezequiel e fala: e aí, Ezequiel, tem solução isso? Ezequiel vira para o Senhor e fala: tu sabes, Senhor, só o Senhor sabe. Ele jogou a responsabilidade para Deus. E eu quero te dizer nessa noite, todos os desafios que você passa, que eu e você temos passado e vamos passar, jogue a responsabilidade aos pés do Senhor, porque Ele que te respalda. E agindo Deus, quem impedirá? Ele vai agir por você. Amém? Versículo 48, já estamos terminando. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi. Olha só, o inimigo se levantou contra ele, e ele prontamente se levantou também, e foi contra. Ele não era uma pessoa tímida, medrosa. Ele apressou-se, Davi correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e matou e cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. A atitude de Davi, de enfrentar, de vencer o inimigo, colocou medo no povo filisteu. Eu queria dizer para você uma coisa: você que serve a Deus, a sua atitude diante das circunstâncias vai inspirar, vai mexer com o arraial do inimigo, o inimigo vai fugir de você, o inimigo vai soltar aquela bênção, o inimigo vai abrir aquela porta que ele estava segurando. E aqui a Bíblia continua dizendo o seguinte, versículo 52, então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e saíram de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Davi cortou a cabeça e trouxe a Jerusalém, pôs as armas na sua tenda e foi encontrar Saul. A atitude, vamos ficar em pé, para dar a impressão que está acabando. Davi, a atitude que ele tomou de enfrentar o inimigo, de não se acuar diante das circunstâncias que tentaram mexer com ele. Davi, ele não somente venceu o inimigo, ele provou do poder de Deus, do agir de Deus na vida dele, como ele pôs medo no inimigo, e o arraial que antes estava com medo e fugindo, agora o arraial, o que aconteceu? Jubilava, celebrava, perseguia o inimigo, vencia o inimigo e despojava o inimigo. Você está aqui nessa noite, e a gente está falando sobre termômetro, termostato, a gente está falando sobre Davi, sobre esse episódio. A gente lembrou, porque você já está cansado de ver. Quantos aqui já ouviram a palavra sobre Davi e Golias? Nossa, todo mundo, várias vezes, uns pregaram de uma parte, outros pregaram de outra, cada um pregando, mas todos nós conhecemos. Todos nós sabemos dessa história, mas todos nós também sabemos que no momento da dificuldade, a gente se acua, a gente retrocede, a gente teme, a nossa alegria é roubada. Eu posso falar por mim mesmo, que nos momentos em que eu fui afrontado, confrontado, passei por dificuldade, foi difícil dar um sorriso, foi difícil manifestar alegria, foi difícil ver esperança, ver uma luz no fim do túnel. Até vi a luz no fim do túnel, mas eu pensava que era um trem vindo contra mim. É engraçado, pode ser cômico, mas a verdade é que no momento da dificuldade, a gente tende a esquecer aquilo que a Bíblia ensina. E só que nessa noite eu quero que você lembre. Sabe por quê? Elias um dia confrontou os profetas de Baal, e ele não foi envergonhado.
Sabe por que ele não foi? Porque ele tinha convicção que o Deus dele era vivo e verdadeiro. E a palavra de Deus fala que ele zombou dos profetas de Baal. Grita mais alto. Pode ser que ele esteja viajando, está de férias, está dormindo, acorda ele. Elias tinha convicção de quem era Deus e convicção de que o Deus de Baal não era Deus, eram demônios. E que não iam poder fazer nada. E Deus fez, a gente conhece a história, e o povo de Deus foi restaurado, eles morreram, os profetas. Glória a Deus, não é? A gente tem uma outra situação também, de Ananias, Misael e Azarias. Quem conhece esses três? Ananias, Misael e Azarias. Quem conhece Sadraque, Mesaque e Abidnego? Levanta a mão. É um nome babilônico esse, né? O nome hebreu de Israel deles é Ananias, Misael e Azarias. Eles não se prostraram diante da estátua de ouro. Correram risco de morte, né? Risco de morte que fala, né? Correram risco de morte. Mesmo em face da morte, eles não negociaram sua fé, porque eles sabiam que somente Deus é digno de adoração. 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás imagens. Então o que acontece? Eles tinham isso cravados dentro dele. Só existe um Deus, digno de louvor e adoração. Estátua de ouro, Nabucodonosor, não vou me prostrar. Pode esquentar a fornalha o tanto que você quiser. E ele ficou indignado. E pensa você que eram pessoas alheias? Não eram não, eram governadores. Vamos falar, Nabucodonosor era presidente e eles eram governadores de província, eram chegados de Nabucodonosor. Eles estavam afrontando Nabucodonosor. Mas a Bíblia fala que eles não se prostraram. Foram jogados na fornalha. Não queimou um cabelo. Não ficou cheiro de fumaça. Saíram de lá, entraram presos, atados, saíram livres e na fornalha experimentaram a presença do Senhor Jesus, como o anjo do Senhor. Eu encerro a palavra dizendo o seguinte, para não demorar mais. Você não fique pensando que às vezes você vai ser livrado da fornalha. De repente, se você negociar a sua fé, de repente você é livrado. Mas aí você vai se comprometer com Deus. Toda vez que você for fiel a Deus, tiver a convicção de que o seu Deus é vivo e verdadeiro, você sempre será colocado diante de covas, você sempre será colocado diante de fornalhas, você sempre será colocado diante de altar de Baal, você será colocado à prova, mas se você permanecer firme, convicto de que Deus é com você, você mudará o universo ao seu redor. A palavra de Deus diz que quando Ananias, Misael e Azarias, eles saíram de lá, ilesos, porque a Bíblia diz que quando jogaram ele, os que jogaram ele morreram queimados, de tanto fogo que tinha. Eles saíram de lá ilesos. Nabucodonosor decretou que o Deus de Ananias, Misael e Azarias fosse adorado, respeitado, porque só Ele é Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Você, fique firme, não vacile, e Deus será louvado, conhecido, através da sua vida. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, esse é o propósito para o qual você vive. Seja na escola, seja na tua casa, seja onde for, você foi chamado para revelar Deus. O mundo ardentemente ele tem a expectativa, eu quero conhecer Deus, eu quero Deus, e procura no espiritismo, no dinheiro, no prazer, e procura. Todos aqueles que passarem pela sua vida, vão encontrar Deus. Ninguém vai, quem toma posse disso? Ninguém que passar por sua vida, será a mesma pessoa. Eu declaro em nome de Jesus, que todos que estão aqui nessa noite, serão pessoas que vão influenciar o meio onde você está. Seja estudando, viu, Isme? Nesse projeto aí que vocês estão fazendo aí. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, nos amigos que vocês têm lá fora.
Todos que tiverem contato com vocês, eles vão conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Mas tenha convicção de que esse Deus é real. Amém? Tenha convicção. Não seja um termômetro. Não deixe com que as circunstâncias determinem você, determinem a sua fé, determinem a sua crença. O mundo está em crise, é política. Como diz o pastor Cláudio Duarte, a minha vida não é governada pelo presidente, minha vida é governada pelo Senhor Jesus. Eu estou em Cristo e não em crise. Amém? O mundo não governa a sua vida, porque Jesus venceu o mundo por você naquela cruz, e você também pode vencer. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração, Carlos. Feche seus olhos, repete uma oração comigo e diga: Senhor Jesus, eu quero ser uma referência nesse mundo. Eu aqui vivo, aqui moro, trabalho, e por onde eu passar, eu quero manifestá-lo. Eu não quero ser alguém influenciado, eu quero influenciar. Eu não quero ser conformado ao mundo, mas eu quero conformar o mundo com Jesus. Senhor, a minha oração pelos teus filhos, pelos meus amigos, pelos meus irmãos aqui, é que verdadeiramente eles possam ser a expressão do reino de Deus aqui na terra. Nós falamos sobre Davi, José, não foi falado, mas José é um exemplo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nós vemos os apóstolos sendo confrontados, mas eles não retrocederam, não negaram Jesus, levaram o evangelho por todos os cantos da Europa antiga, da Ásia antiga. Eu oro nesse momento pelos meus irmãos, Senhor, e eu peço de todo o meu coração, em nome de Jesus, que eles possam, por onde passarem, revelar quem o Senhor é. O mundo está perdido, o mundo está a passos largos caminhando para o inferno, mas a palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo, sal da terra, que nós somos, Deus, ó Pai, referência para esse mundo. Usa as nossas vidas. Todos aqueles que estão com dúvidas, temerosos, sem convicção de quem são em Deus, a minha oração nesse momento é: revela, Deus. Revela, Deus. Mostra para eles, Senhor, quem eles são. Mostra para eles o que o Senhor na cruz do Calvário fez por eles. Eu quero nesse momento pedir, Deus, sobre cada vida de cada jovem aqui, derrama sobre eles ousadia. A palavra de Deus fala, Espírito Santo, que o Senhor é um espírito de fortaleza, que o Senhor nesse momento venha com força sobre a vida deles, que o Senhor venha com intrepidez sobre a vida deles, e que por onde eles passarem, eles revelem o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Quem aqui recebe? Em nome de Jesus. Essa palavra foi para mim, essa palavra foi para você, essa palavra foi para nós. Diante deste mundo, não seremos conformados. Diante desse mundo, nós vamos determinar a temperatura do ambiente. Amém? Carlos, dá uma salva de palmas ao Senhor.